Bom dia pessoal! Então bora para mais um dia de aula. Hoje nós vamos então para a nossa aula de geografia, certo? E vamos... O que nós estamos vendo na nossa aula de geografia, galerinha? Nós estamos vendo, lembra? Que é o tema do nosso capítulo, é a região norte, certo? Então lá na última aula, o que nós vimos? Nós vimos que a região norte, ela não é só a floresta amazônica, certo? Então nós vimos que tem cidades... Nós vimos que tem indústrias, então são cidades com bastante prédios, nós vimos com bastante indústrias, certo? E hoje, então, nós vamos conversar sobre algumas características. Então, nós vamos falar sobre algumas características da floresta amazônica e as características e as principais atividades econômicas lá da região norte, certo? Então, bora lá! Lá na página 196, então, pessoal, nós vamos começar a falar sobre o quê? Sobre as características da floresta amazônica, tá? Gente, no mundo todo existem várias florestas, sabe? Certo? E o que determina as características das florestas? Por quê? Porque as florestas, elas não são iguais, certo? Então, a floresta amazônica, ela não é igual à Mata Atlântica, ela não é igual à floresta lá nos Estados Unidos, né? Não é igual à floresta lá na Europa, lá na Rússia, lá na África, lá na Austrália. Então, cada floresta, ela tem uma característica específica que vai depender do clima, certo? E pensando nisso, qual é o clima da região da floresta amazônica? Quem sabe, hein, pessoal? A floresta amazônica ali fica entre os dois trópicos. Lembram lá nos anos anteriores que vocês viram sobre os trópicos de Câncer e de Capricórnio? Então, ela está ali entre as duas. Então, ela tem um clima tropical. O que isso quer dizer? Que ali, então, é uma região quente e úmida, tá? Então, essa é a região ali da floresta amazônica. Então, ali na primeira imagem, o que nós vemos, né? Nós temos essa foto aérea da floresta. Então, vejam, gente, como ela parece um tapete. Não parece um tapete verde? Olha só. E ela parece uniforme também. Parece que ela é igual em toda aquela região, certo? A mata é igualzinha, não parece? Mas, será que... O que vocês acham? Que as árvores que compõem a floresta amazônica, elas são altas ou baixas? Vocês acham que só a árvore ali, só um tipo de planta? Se observarmos essa imagem, dá essa impressão, né? Mas olhem lá, agora nós vamos ver as outras três imagens da página 196. Ali na primeira imagem, o que nós temos? Nós temos um castanheiro, tá? Lá no estado do Amazonas. Ali, então, é um exemplo. Estão vendo só que enorme essa árvore, galera. E vejam lá as outras vegetações ao lado, como é diferente. Então, ali, pessoal, fica a mata de terra firme. Então, ali naquela região, ela fica distante dos rios, tá bom? Então, ela não é inundada. Por que eu tô falando isso? Porque ali na segunda imagem, então, nós temos as matas de várzea, que é uma região que fica inundada na época de chuva. Vocês já viram lá nos jornais que na época de chuva lá inunda tudo, tá, gente? Não é aquela enchente que nós vemos que acontece em outras regiões, porque por causa do acúmulo do lixo, né? Então não tem para onde a água aí, não tem para onde escorrer, porque tem também muito asfalto, e daí acaba dando aquela enchente causada pelo homem. Não é esse o caso, tá bom? Lá é natural. Então lá chove, e os rios, então, como tem muito rio lá, eles então acabam inundando, certo? E inundando as terras, mas isso é natural, ele acontece, não é por causa da interferência do homem, das pessoas, tá bom? Fica bem claro isso. Lembra também, não sei se vocês já viram, mas com certeza já, quando viram os tipos de
de casas, né? Então lembram daquelas casas lá que elas não são igual nós temos aqui, certo? Que fica rente ao chão, que são aquelas casas de palafitas, né? Então, porque lá inunda é natural. Então aqui nós temos, certo? Um Juari que fica lá no estado do Pará, tá bom? Então é normal, é comum inundar ali naquela região e existem então diferentes espécies ali naquela área, como seringueiras, palmeiras e jatobás. E ali na terceira imagem, então, nós temos as matas de Igapó. Então ali aquela mata ela fica às margens dos rios, ou seja, elas estão sempre inundadas, sempre. E ali nós vemos então a Vitória Régia e a Sumaúma, tá, pessoal? Então vejam só que linda essas Vitórias Régias, certo? Que então fica ali nas margens dos rios, certo? Então que são as matas de Igapó. Beleza, pessoal? Então gente, né, nós estamos falando sobre essas matas, como percebemos como os rios influenciam também no tipo de mata, né? Porque vocês viram nessas três imagens como a vegetação é diferente, né? Então lembra que eu perguntei lá no começo, será que as árvores são altas, são baixas? Será que há outros tipos de planta ali? Então nós vimos que tem uma variedade de vegetação, né? Então ela é uma vegetação cheia, ela é uma vegetação densa e bastante verde. E ela não é uniforme, né? Então nós vimos aquela imagem aérea lá que parecia um tapetão verde, certo? Parecia que era tudo uniforme, tudo igualzinho à mata. Então nós vemos que a floresta amazônica não é uniforme, né? Então ela tem muita variedade de vegetação, certo? A paisagem é bastante diversa. A vegetação é muito variada e o que nós temos também? A altitude, tá, gente? Então, lá na Amazônia, a altitude é bastante elevada. Inclusive, alguns pontos que tem lá são os pontos mais altos do Brasil. Muito legal, né, galera? Então, falamos sobre a vegetação e esse rio. Gente, a hidrografia ali da região é muito importante, né? É muito conhecida também, porque lá há muitos rios, é uma riqueza tanto da vegetação quanto dos rios, dessa hidrografia, tá? Lá então nós temos os principais rios, que são o rio Amazonas, certo? Vocês sabiam que o rio Amazonas é o maior rio do mundo? Bacana, né, galera? E nós temos também os rios Solimões e Rio Negro. Vocês já ouviram falar desses rios? Gente, é muito legal, né? Porque vejam só, as águas desses rios, então os rios se encontram e essas águas não se misturam, né? Então uma água é mais clara e a outra água é mais escura. Muito show, né, galera? A natureza é maravilhosa, né? Então, lá tem bastante rio, nós vimos sobre esses rios. Como será que eles são usados, hein, pessoal? Então, o rio, os rios são importantes não somente para os animais, tá bom? Eles são importantes também para as pessoas, porque ele é uma fonte de alimento, ele é via de transporte e ele também é gerador de energia, tá? Então, vejam ali na imagem, na página 197, ali nós temos então o rio Madeira, que fica em Porto Velho, no estado de Rondônia. Então, ali é um exemplo de um grande rio. Olha o tamanho desse rio, galera. Vejam ali que nós temos a balsa, né, transportando tanto os caminhões ali, como nós temos também as pessoas, os pedestres, certo? Então, gente,
vimos ali com esse exemplo de meio de transporte, tá? Então, esses rios, eles são tão grandes, o volume de água deles é tanta que ele também gera energia elétrica, tá? Então, ali na atividade, nós temos aquele mapinha que ele nos mostra a extensão da floresta amazônica, tá? Então, vejam lá, nós temos duas cores, dois tons de cores, né? Nós temos o verde claro, que é a extensão da floresta amazônica no Brasil, e a região mais escura, que fica a região fora do Brasil, tá? Então, vejam lá como a floresta, ela não está só no Brasil, está em outras regiões também, e como ela é enorme, pessoal. Então, vamos analisar ali o mapa, né? Em quais estados que ela fica mais clara, pessoal? Estão vendo ali? Ó, ela pega a região do Acre, da Amazônia, Roraima, Pará, Amapá, um pedaço do Maranhão, um pedaço de Tocantins, um pedaço de Goiás, e pega o Mato Grosso também, né? E olha lá os países que estão fora, os países que ela também abrange, tá vendo? Temos a Bolívia, o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, mas ela está em maior parte aonde? Qual país que ela está em maior parte? Gente, a floresta amazônica, então, ela é uma floresta tropical, tá bom? Ela é a maior floresta tropical do mundo e ela é muito importante para todos nós, tá? Por isso que é importante muito preservar. E falando em preservar, então, nós vamos começar a falar sobre as principais atividades econômicas ali da região. Então, vamos lá na página 198. Não esqueçam de responder a página 197, tá? Vejam direitinho o mapa ali. Então, lá na página 198, o que nós temos, pessoal? Nós temos as principais atividades econômicas lá da região norte, certo? Como a região norte, como é uma região que tem essa floresta bastante densa, ela foi uma das últimas regiões a serem exploradas pelos portugueses, tá? Porque eles precisavam do quê? Dos nativos, de quem morava ali para explorar aquela região. Então, acabou entrando quem que morava ali? Os índios, certo? Então, os índios acabaram ajudando nessa exploração da região, tá? E que exploração é essa, né? Do extrativismo dos recursos minerais e vegetais, tá? Gente, então, esse extrativismo, o que é, né? Então, é eles extrair ali as matérias orgânicas da natureza para depois consumir, eles fazerem algum produto, certo? Então, as principais atividades de extração são quais? Madeiras nobres, o látex das seringueiras, as castanhas, o açaí e os minerais que são ouro e ferro. Então, vejam ali, nós temos uma foto, né? O que tem ali naquela foto, pessoal? Tá cheio do quê? Que fruto é aquele? Açaí. Quem aí já comeu a fruta, o açaí? Porque com certeza vocês já foram lá no comércio para comprar aquele açaí cheio que parece um sorvete, né? Cheio de confete, de leite condensado, essas coisas todas. Eu vou contar pra vocês que eu não gosto, não vejo graça nenhuma nesse açaí. A graça pode ser no doce, mas aquele negócio por açúcar lá, vocês gostam? É uma febre isso agora, né, hoje em dia. Então, gente, o açaí, ele é usado não só como fonte alimentícia, como também cosmética e farmacêutica, tá? Então, dele também é feito produtos cosméticos e farmacêuticos. Então, né,
o açaí vem lá do norte. Vocês sabiam disso? Ele não é uma fruta aqui do sul, né? Inclusive, esse açaí que nós comemos aqui, quem mora lá no norte ou quem já comeu a fruta de lá diz que não tem nada a ver, que o gosto é bem diferente. Falando sobre esse extrativismo, deixa eu contar uma curiosidade para vocês, né? Então, sobre o extrativismo do látex, né? Então, é aquela matéria-prima que eles tiram para fazer a borracha. Então, vocês sabem a Ford, sabe? Aquela, esqueci o nome. A indústria automobilística, certo? Ford. Então, ela se interessou bastante pelo látex lá da região norte. Então, eles acabaram instalando uma indústria lá na década de 1920, tá bom? Para usar aquele látex para fabricar pneus. Mas eles acabaram desistindo, tá bom? 20 anos depois, então, eles cancelaram isso e eles começaram a produzir os pneus com com borracha sintética, tá? Então, essa é só uma curiosidade para vocês. Então, vamos continuar lá, certo, pessoal? Então, como começou a crescer o extrativismo na região, acabou crescendo a população. E com isso, então, cresceram as indústrias, tá? A agropecuária e o turismo, né? Acabou sendo as principais atividades dali. Então, na indústria, pessoal, lá em Manaus, nós temos a Zona Franca, tá? E em Belém, no Pará, nós temos também as principais indústrias da região. A Zona Franca, pessoal, vocês já ouviram falar? Se vocês pegarem algumas peças de televisão, por exemplo, vocês vão ver que está escrito lá que é produzido na Zona Franca de Manaus, tá? Porque lá é produzido grande parte dos eletroeletrônicos e materiais de informática, beleza? Legal, né? Vocês sabiam disso? Bem bacana. Então, pessoal, as outras indústrias, então, elas acabam dedicando-se ao beneficiamento dos produtos agrícolas e do extrativismo. Então, daí vocês conseguem ler ali o que é esse beneficiamento, né? Que são esse conjunto de atividade de descascar, limpar, polir, descaroçar e separar os produtos agrícolas, certo? Então, ali nós temos, na página 199, um exemplo desse beneficiamento da castanha do Pará, que fica ali no município do Chapuri, no Acre. Então, ali eles estão, né, descascando, separando as castanhas do Pará para o comércio, né? Então, nós temos, né, nós falamos sobre as indústrias, nós temos também a agropecuária, certo? Então, a agropecuária está crescendo bastante ali na região, certo? A produção de carne e de soja, ela está crescendo para exportação, tá? E a criação de gado, ele está usando muita tecnologia de ponta nesse crescimento todo, certo? E com isso, né, gente, o que acaba acontecendo? Então, se eles precisam ter gados, precisam produzir soja, eles precisam fazer o quê? Pensando que lá tem muita mata, eles precisam, então, tirar aquela mata aí para essa produção, né? E aí nós temos o crescimento do desmatamento. Então, vejam lá, né? São dois opostos. Um lado eles precisam produzir, o outro lado tem o desmatamento. Veja, né? Complicada a situação, né, galera? Gente, e o que é a agropecuária? Então, agropecuária é a junção de duas palavras, agricultura e pecuária, tá bom? E vocês vão pegar lá na ficha de vocês, tá? Na folha 18, então, vocês vão preencher lá a nossa palavra-chave, que é a agropecuária. Vocês vão colocar com as palavras de vocês e lá que vocês já
Lembra, sabe, tá? Então aqui, ó, lá na folha 18 de vocês preencham, tá? Então a agropecuária é a junção de duas palavras, agricultura e pecuária. A agropecuária então, ela envolve o cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária, certo? Gente, então lá na página 200, nós temos então um exemplo de... Ali nós temos um mapa com as principais atividades econômicas da região. Estão vendo que está cheio de símbolos, né? E ao lado nós conseguimos ver, então, o que representa cada símbolo desse, tá, pessoal? Então, vejam lá. Quais símbolos que estão em maior número será, pessoal? Quais estados será que estão mais industrializados, tá? Os recursos minerais, quais são os principais em cada estado? Então, como que a gente vai conseguir ver isso? Então, nós temos que observar os símbolos, né? Para saber quais são os mais industrializados, a gente precisa saber, então, do símbolo. Então, nós vamos ver ali no mapa e na legenda qual é o da indústria. Quais têm mais produtos bovinos? Como que nós vamos saber? Vendo lá onde está os símbolos bovinos, onde ele está em maior número. Então, vendo a variedade de atividades econômicas que tem ali. Então, pensando nisso tudo, deem uma olhadinha certinho, tá? Para vocês conseguirem, então, responder ali a questão, essas questões da página 200, certo, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida me manda mensagem, bora lá para a nossa próxima aula.